O Internacional joga nessa quarta-feira, mas tem muito bastidor rolando sobre saídas, sobre possibilidades de chegadas e um perfilzinho que eu montei aqui sobre um promissor lateral direito do Internacional. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quarta-feira demais? Boa quarta-feira para todo mundo? Espero que sim, porque daqui a pouquinho tem Internacional, né? Daqui a pouquinho, no estádio Beira-Rio, 21 horas e 45 minutos, o Internacional enfrenta o Ceará pela rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que pode dar ao Internacional a fase de grupos da Copa Libertadores, voltar à vice-liderança, né? E aí aquela coisa boa da gente continuar buscando esse dinheirinho importante, já falamos sobre isso aqui, né? 43 milhões e a gente tem muito para falar ainda de bastidor. Tem saídas, tem chegadas, tem aquele perfil do Alan Anis que eu prometi no conteúdo pela manhã. Então, vamos lá, vamos falar de muitas coisas do Internacional. Tu tá otimista para a vitória hoje de noite? Tu tá otimista? Então entra em KTO.com, cara, vai lá, não faz parte ainda? KTO.com, utiliza o meu cupom Ernest e vem brincar comigo, vem brincar com a galera do VDG, faz as tuas múltiplas ali, a tua aposta e bota uns pilinha no bolso, que sempre é bom ganhar um dinheirinho, né? O Internacional tá praticamente definido, tá, galera? Ó, Kehler, Bustos, Vitão, o Moledo, o René, Johnny Edenilson, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Wanderson. Praticamente encaminhado o time do Internacional. Uma notícia agora dessa quarta-feira que rolou foi a possibilidade do Jô não estar presente, né, no ataque do Ceará, por conta de um transfer ban que o Corinthians recebeu. O Corinthians, que é dono dos direitos econômicos do Jô, não vai poder liberar, né? Na verdade, a FIFA faz um transfer ban no Corinthians e o Corinthians não pode, então, emprestar o Jô para o Ceará. Com isso, o Ceará não pode usar o Jô e aí fica sem a possibilidade, então, do ex-atacante do Inter estar na partida. É uma lei do ex a menos, né, galera, se a gente for olhar. Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que estão rodando no bastidor, tá? Primeiro de tudo, o David, porque o David é um dos cotados para deixar o Internacional no ano que vem. Vale lembrar, o Inter contratou ele junto ao Fortaleza por 11 milhões de reais, 45% dos direitos econômicos, tá? E não só não deu a resposta, como não vem sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes. Ele até teve um início de ano razoável ali no Gauchão, se lesionou e depois nunca mais. Tendência é que deixe o Internacional. Ele é agenciado pelo André Curi. E eu tinha informação de que o Fortaleza quer ele de volta e o São Paulo também quer. Só que aos amigos, tem dois veículos que deram isso, tá? Conseguiram falar também com o André Curi. A Revista Colorada e a galera da Inferno Meu Destino disseram que ainda tem mais 6 outros clubes interessados no David, no futebol do David. Desses dois, tá? Pelo menos que eu tenho a confirmação, São Paulo e o Fortaleza, teria um complicador. São Paulo não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para tirar o jogador do Internacional, mas aí daqui a pouco tu tem o Lisiero, que tu pode envolver em alguma negociação, pode ser um bem bolado aí que role entre Inter e São Paulo. E o Fortaleza, também sem dinheiro, tá? Gostaria de um empréstimo do jogador, mas aí com o Inter pagando parte do salário, porque ele ganhava um salário alto lá no Fortaleza, mas quando vem para o Internacional tem uma valorização, óbvio, tá? E aí, com isso, o Fortaleza não consegue mais bancar integral o salário do David. Esse eu acho que é um negócio que não vai acontecer, principalmente porque o Internacional sairia lesado, né? Tendo que pagar parte do salário junto ao Fortaleza e aí, querendo ou não, fortalecer, né, com esse perdão do trocadilho, um adversário, né, de Campeonato Brasileiro, talvez até mesmo Copa do Brasil. O ano que vem o Internacional que já está na terceira fase da Copa do Brasil, por conta de estar na Libertadores da América, beleza? Um outro papo que está rolando é do Leandro Damião. O Leandro Damião, tudo começou
lá no VDG. Tudo começou no VDG. Nessa entrevista aqui em cima, ó. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá? É uma entrevista que o Leandro Damião concedeu pra o Leandro Bess, o Lucas Colar e eu, lá no Vozes, e vale a pena tu assistir, porque ele diz o seguinte: ele tá com 1 ano de contrato lá no Japão ainda, mas que já tá pensando que tá muito tempo lá e tal, 4 anos, é o segundo clube que ele mais ficou, o Inter é o primeiro, depois aí tem, então, o Japão lá, o Kawasaki Frontale, que acaba, no caso, então, sendo a segunda casa, vamos dizer assim, do Damião. Ele tá pensando em voltar pro Brasil. E aí, até nessas respostas que ele nos dá, ele diz que, ó, se o Inter quisesse, eu ia pensar 2 vezes. Por mais que eu esteja bem aqui no Japão, porque eu gosto do Inter, o meu sonho é terminar a carreira no Inter, nem que seja num jogo festivo e tudo mais. O que acontece? O Leandro Damião, nesse momento, ele tá lesionado. Bah, Ernest, mas então tá mal das costas como ele tava aqui? Não, não. Ele se lesionou sozinho. Ele torceu o pé em uma bola, uma jogada que ele faz um passe e quando ele vai virar ele torce o pé e aí não consegue mais jogar essa temporada. Então ele tá de molho, ele vai vir para o Brasil e inclusive daí o Lucas Colar trouxe a informação de que ele vai ao Beira-Rio no jogo entre Inter e Palmeiras. E nesta semana que ele estaria aqui então em Porto Alegre, os representantes do jogador, que é o Vinícius Prates, que também tem, o representante do jogador é o Vinícius Prates, que também tem, por exemplo, o Tauan Lara, já foi também agente do Guerreiro, do Anselmo, do Fernando Bob, iria conversar com a direção do Internacional para tentar um bem bolado aí, de repente ele voltar para o Internacional. É a informação que roda no Zum 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 lá do Beira-Rio, tá? Tem uma questão aqui, ó, eu tinha prometido para vocês, até quero abrir aqui para a gente pegar e conversar sobre isso, cara. Porque eu tinha prometido que a gente ia falar sobre o Alan Anis, né? Um lateral direito das categorias de base que tem feito sucesso com o Mano Menezes. Tem feito vamos dizer assim, chamado a atenção do Mano Menezes. Então, o Alan Anis é o seguinte, o Alan Anis é um jovem, 2003, ele tem 19 anos e tem 1,81 m. Ele nasceu em Aracaju, em Sergipe, e ele começa a sua carreira no futebol com 7 anos, jogando no Sergipe, num time, né, em Sergipe, é o time local da cidade, tá? Daí, aos 13 anos, ele vai para o Bahia. E a partir do Bahia, ele começa a ganhar uma projeção jogando os principais, né, campeonatos da base e chama a atenção do Internacional na Copa São Paulo. E a partir da Copa São Paulo, então, ele é chamado pela prospecção do Internacional para vir para o Beira-Rio, ou melhor, para a morada dos quero-queros, tá? Ele chega em fevereiro aqui, e aí é importante, olha só. Ele assinou com o Inter até 2024, fevereiro de 2024. O Inter contratou ele 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% ficam com o Bahia, ficaram com o Bahia. Então ele tem 50% com o Inter, 50% com o Bahia. Quando o Internacional agora quiser, até o final do do contrato dele, do vínculo dele, pode comprar mais 10%, e aí teria que pagar 300 mil reais. Tá? Então a composição é essa. O básico, né, gente? A multa rescisória é aquela básica, 60 milhões de euros para exterior, tudo mais, como sempre o Internacional faz e mantém não só, vamos dizer assim, uma prudência, né, para de repente o jogador não querer sair, mas também mantém, vamos dizer assim, aquele resguardo, né? Enquanto resguarda aí para não ter de repente um aliciamento de outro clube. Daí é o seguinte, ó, ele é titular e destaque da equipe do João Miguel. Tá? Titular e destaque da equipe do João Miguel, é um dos líderes em assistência do time, inclusive do time sub-20. Tá? Ele participou em setembro agora da conquista do Gauchão, em que o Inter foi pentacampeão do Gauchão, e aí também jogou o brasileiro da categoria, também o brasileiro do sub-20. Por que eu estou falando dele? Porque ele, quando vai treinar no CT do Parque Gigante, ele é muito elogiado nos bastidores, tá? É um jogador que todo mundo diz que ele é muito promissor, mas tem alguns detalhes. O primeiro, ele é um cara que apoia muito bem.
é um cara veloz, é um cara que bate muito bem na bola na questão de cruzamentos, e já, inclusive, já me disseram assim, ó, não seria de todo ruim se ele fosse um ponteiro e não um lateral. Por quê? Porque ele tem dificuldades da marcação. Ele tem dificuldades da marcação e, nesse momento, também, para ser lateral, ele tem uma dificuldade que é a questão do físico. Tanto que ele está participando e fazendo um trabalho de reforço muscular para aguentar o tranco dos profissionais agora, até mesmo em 2023, quando de repente começar a receber mais chance, como um reserva do Bustos. Se vocês lembrarem dele, teve aquele momento em que o Mano Menezes não tinha o Bustos amarelado, né, terceiro cartão amarelo, e o Everton não podia jogar contra o Bragantino. E aí o Mano fala do Alanis, ele diz o seguinte, ó, a gente poderia recorrer à base, mas na avaliação que fizemos, o lateral recém-chegado, ele ainda tá verde, ainda não dá. 19 anos o guri, não dá para esquecer, tá? E aí o que então eles fizeram? Improvisaram, né, na lateral, improvisaram o Igor Gomes na lateral. Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. A gente está quase com 17 mil inscritos aqui, hein? E tem muita coisa bacana pra gente falar do Inter sempre aqui. Valeu, um forte abraço, tchau!